de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Crianças, estamos de volta com o nosso culto infantil falando sobre missões, isso mesmo. Nós vamos começar o nosso culto hoje lendo um texto que está escrito em Salmos 73, versículo 1, que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e com os de coração limpo. Deus é bom. E é isso que nós vamos cantar agora. Mas vamos cantar em algumas línguas, porque missões têm que ser feitas no mundo inteiro, como Jesus mandou. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim, é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. E agora nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando uma música que conta a história de um homem que foi um grande missionário. E essa história está na Bíblia. Vamos cantar? É sobre Barnabé. Não fica bem a gente passar bem o outro Eucaristia. Além do mais, quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro
companheiro forte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ei pessoal, sabe por que eu tô assim hoje, cheio de roupa e morrendo de frio aqui? Porque a história missionária de hoje é sobre um menino esquimó que mora lá no Alasca. E lá é muito, muito frio, cheio de gelo. Ai, o Alasca, ele pertence aos Estados Unidos e é muito grande. Tem uma área de 1.530.700 quilômetros. Sabe qual é a capital do Alasca? Juneau. E lá no Alasca tem cerca de 619 mil habitantes. E sabe qual a língua que eles falam? É o inglês. Os esquimós vivem principalmente nas regiões norte e oeste do Alasca. E entre vários grupos culturais é comum o uso de totens. Totens são estes altos postes em madeira talhada que traçam a história das famílias individuais e dos clãs como uma árvore genealógica ou um brasão. Cada totem do poste é uma representação simbólica de cada família. Os totens possuem a forma de um animal ou espírito. Lá no Alasca também, eles praticam muito a pesca e a caça é autorizada lá. Eles caçam vários animais, veados, alces e até ursos. Então agora vamos ouvir a história do menino esquimó do Alasca com o nosso amigão, o Daniel. Boa noite, crianças. Meu nome é Daniel e hoje eu vou contar a história para vocês. A história de hoje se chama Perigo no Gelo. As aulas haviam terminado e chegou o dia que Davi tanto esperava. Davi e seu pai Ivo iam passear de trenó, puxado por 2 cachorros. Eles iam para um lugar bem longe de onde moravam. Despedindo-se de sua mãe, bateram o chicote no chão para os cachorros andarem. Seguiram o caminho. 5 dias haviam se passado. Eles encontraram cabanas com caçadores que contavam aventuras. Na manhã do 6º dia, se despediram do velho caçador Daniel, com quem haviam passado a noite. Daniel os avisou: cuidado na viagem de hoje. O tempo não está tão frio. O gelo não pode suportar o peso do trenó. Vocês têm que ir pela praia. E assim eles fizeram, andando quilômetros pela praia, até que o Sr. Ivo avistou
uma baía de gelo. Aí foram bem devagar, depois mais rápido e depois com toda a força, batendo o chicote para os cachorros irem em sua total velocidade. Até que eles chegaram num lugar que o gelo não estava tão frio e afundou tudo. Senhor Ivo lutou para salvar o seu filho e depois para salvar os cachorros e o trenó. Senhor Ivo estava com o braço machucado, então Davi é quem tinha que dirigir o trenó. Davi disse: "Uma luz, será uma casa?" Então eles foram correndo até lá. Era um bondoso casal de missionários que deram para eles roupas secas e uma comida bem quentinha. Então Davi disse: "A luz da sua casa nos salvou. Se não fosse a luz da sua casa, estaríamos mortos de frio da noite." Então o missionário disse: "Há outro tipo de luz que leva para o céu. Jesus é a luz do mundo." Então eles abriram seu coração para a luz da vida e receberam Jesus como seu Salvador. Então, depois disso, Davi disse ao seu pai: "Puxa, que viagem! Quase morremos, mas ganhamos a vida eterna." Vamos orar, crianças? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor vai fazer ainda. Neste momento eu vou entregar a vida do Richard, ó Deus, que vai contar a historinha. Entrego ele nas tuas mãos, ó Pai. Fala em cada coração através da vida dele. Abençoa as crianças, ó Pai, que vão estar ouvindo a tua palavra agora. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um que está envolvido nesse trabalho infantil. Toma cada um nas tuas mãos. Aqui oramos no nome de Jesus. Amém. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que interessante! Vocês querem ouvir essa história? Hoje, crianças, vocês vão conhecer um homem que é um exemplo para todos nós. Talvez você não tenha ouvido falar nele ainda porque ele não é um super-herói ou não se parece com um super-herói. Não matou um gigante, não foi jogado na cova dos leões, não era super forte, mas foi um grande servo de Deus, muito bom e generoso. Também não ficou tão famoso como Moisés, que tirou o povo do Egito, ou Paulo, que escreveu vários livros da Bíblia. Mas mesmo assim foi um grande servo de Deus. Quem será que é ele? É Barnabé. Ele nasceu numa ilha do mar Mediterrâneo chamada Chipre. Barnabé parece um nome meio engraçado, não é? É porque, na verdade, o nome dele era José. Mas os apóstolos chamavam ele de Barnabé, que significa filho da consolação. E sabe por quê? Porque ele era um homem muito bom, que vivia consolando aqueles que estavam sofrendo. Por isso os apóstolos também o chamavam de José das Consolações ou apenas Barnabé. Ele era tão bondoso, tão generoso, que uma vez ele vendeu um sítio, uma posse dele, sabe? E o que ele fez com o dinheiro? Acha que ele comprou um monte de brinquedos, um monte de balas e doces, um monte de roupas? Não, você não vai acreditar. Ele deu todo o dinheiro para os apóstolos, para levar esse dinheiro para uma outra igreja e ajudar as pessoas que estavam lá, que precisavam de comida, de roupa, de alimento. Ele fez isso por ser tão generoso e amar e obedecer a Deus. Sabe, crianças, Deus fica muito feliz quando eu e você também somos generosos com os nossos amigos, com os nossos irmãos. E como você pode ser generoso com seus amiguinhos? Sabe aquele brinquedo que você ganhou e tem um tempão que você não usa mais e está aí parado e você já ganhou até um novo do seu pai? Então você pode pegar esse brinquedo e doar para uma pessoa que está precisando, para um amiguinho ou para uma pessoa que você nem conhece, mas que precisa de brinquedos também, que gostaria de ganhar. Sabe aquela roupa sua que você já ganhou também e já não usa, ou que você cresceu, ficou grandão e já nem serve mais em você? Então você pode pegar essa roupa também e ser generoso, e ser bondoso e doar para alguém que precisa. Deus com certeza vai ficar muito feliz com você.
Mas olha só, você não precisa doar só a sua roupa usada, o seu brinquedo usado. Você pode também doar um novo, ir lá comprar e doar esse brinquedo, essa roupa nova para alguma pessoa que Deus tocar no seu coração para você doar. Uma outra coisa que nós podemos fazer, crianças, é ajudar os missionários. Sabe como? Dando uma oferta para eles. Tem pessoas pregando o evangelho em vários lugares do mundo, em vários países diferentes. E a gente, mesmo daqui, de onde a gente está, a gente pode ajudar essas pessoas, ajudar a família delas como? Doando alguma coisa, dando uma oferta em dinheiro mesmo, para que essa oferta seja arrecadada na nossa igreja e enviada para esses missionários que estão lá longe, falando da palavra de Deus, pregando o evangelho. E pode ter certeza, fazendo isso você vai agradar muito a Deus. Mas voltando à história de Barnabé, ele estava frequentando uma igreja de Antioquia, uma igreja onde as pessoas gostavam muito dele, confiavam muito nele. Mas teve uma vez que Barnabé viajou junto com Paulo para entregar uma oferta para as igrejas da Judéia, porque elas estavam necessitadas, tinham pessoas passando fome, precisando de ajuda. Então eles foram lá entregar essa oferta. Essa história está em Atos 11, versículos 29 e 30, que a Jaiane vai ler para a gente agora. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Barnabé e Paulo eram grandes homens de Deus. Eles foram enviados como missionários. E você sabe quem os escolheu? Quem é que escolhe os missionários? É o Espírito Santo de Deus. Vamos conferir isso no texto de Atos 13, versículos 1 a 3, que a Ariela vai ler pra gente. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Otretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, eles pediram. Atos 13, 1 a 3. Sabe, Barnabé e Paulo eram muito obedientes a Deus. E como Deus mandou, eles foram para uma viagem missionária. Eles pregaram em várias cidades: Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Em alguns lugares, passaram muitos perigos e até perseguições, mas mesmo assim não deixaram de levar a palavra de Deus para essas pessoas que necessitavam. É assim que você e eu devemos ser, obedientes a Deus em todas as coisas. Barnabé e Paulo obedeceram a Deus. Eles pegaram suas malas, juntaram tudo o que precisavam e foram para uma viagem missionária. Barnabé é um exemplo para nós. Ele foi um missionário dedicado, uma pessoa super generosa, um homem sempre disposto a fazer a vontade de Deus e que levou muitas pessoas a Deus. Sabe, crianças, todos nós somos chamados a ser missionários, a levar a palavra de Deus para outras pessoas, a pregar esse evangelho da salvação. E como você pode fazer isso? Falando de Deus para os seus amiguinhos da escola, para os seus amiguinhos na rua quando você estiver brincando, na sua casa, para os seus familiares que ainda não conhecem a Deus. E quem sabe, quando você crescer, até mesmo viajar e levar a palavra de Deus para outros lugares, para pessoas que moram distantes de você. E você, por amor a Jesus, está disposto a ser um missionário? Está disposto a contar para os seus amiguinhos que Deus criou o mundo inteiro? O céu, o mar, a terra, os animais, as árvores, você e eu, e fez tudo perfeito. Mas sabe, o pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus. Você sabe o que é pecado? É tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz, que não agrada a Deus. Mas, crianças, a boa notícia é que Deus tinha um plano perfeito. Ele nos ama tanto que Ele não queria ficar longe de nós. Por isso, Ele mandou seu Filho Jesus, que morreu na cruz,
mas ressuscitou para nos limpar dos nossos pecados e nos salvar. Agora tudo que nós precisamos é reconhecer que Ele é o nosso Salvador e ter comunhão com Ele. Como? Lendo a Bíblia, orando e falando desse amor para outras pessoas. Deus te abençoe para que você seja um missionáriozinho aonde você estiver. Crianças, e na nossa igreja a gente tem uma missionária, vocês conhecem ela. Ela se chama Lucimar. E agora a gente vai fazer uma entrevista com ela. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, ok? Se Deus vai, quem para nós? Lucimar, como você se sentiu chamada para ser uma missionária? Bom dia, crianças! Estou feliz de estar aqui com vocês. O meu chamado foi como o do profeta Samuel. Do jeito que o profeta Samuel, Deus falou com ele, Deus falou também comigo. E Deus me disse que eu te quero em missões e eu te farei missionária. O Senhor falou comigo 3 vezes, de uma forma muito forte, dentro do meu coração, né? E eu ouvia, assim, Deus falando, né? Eu te quero em missões e eu te farei missionária. Só que eu não sabia o que era missões. Então, eu fui procurar a nossa presidente da SAF, a irmã Elisete, numa tarde de terça-feira, e eu perguntei para ela, o que é missões? E ela me disse, missões é você falar do amor de Deus para as pessoas. É você falar de Jesus para aqueles que nunca ouviram falar dele. Por isso, eu estou servindo ao Senhor, fazendo missões nas nações. Em qualquer lugar que Ele me chamar e me orientar para eu fazer missões, eu irei. Estou servindo ao Senhor com muita alegria, falando do amor dele para as outras pessoas. Por quanto tempo você está servindo a Deus como missionário? Eu sirvo ao Senhor há 19 anos, com muita alegria no coração, levando a mensagem para aqueles que ainda não conhecem Ele. Onde você está trabalhando? Então, eu trabalho, o meu ministério é lá no continente africano. A África tem 53 países e eu trabalho no país da Guiné-Bissau. Agora eu estou indo de viagem marcada em setembro, dia 6 de setembro, eu vou servir ao Senhor no país de Senegal. Estarei falando também, levando a mensagem de amor para ali naquele país. Com muita alegria também de servir ao Senhor naquele país. Você tem alguma experiência para contar para a gente do seu trabalho? Eu quero falar que eu tenho muita experiência e quero contar apenas 3. Uma criança de 8 anos, ela chama Jadiel e filha de missionário. E ela então evangelizava também as crianças, contando a história da criação para elas e falando do amor de Deus. Isso me marcou muito. Uma outra experiência é de uma irmã chamada Ninter. Ela andava 50 quilômetros debaixo de chuva para aprender a Bíblia. E eu era a professora dela e ensinava a palavra de Deus. Ela tem uma sede muito grande, muito amor por Deus, muita sede de conhecer a Deus. Hoje ela já conseguiu fundar uma igreja em Pega Terço. É um lugar que chama Pega Terço. E nós temos uma igreja lá hoje.
E também dessa igreja saiu um pastor. Nós formamos um pastor nessa igreja, o pastor Domingos. Então, isso me marcou muito, porque eu preguei na escola dominical, debaixo do cajueiro, ele ouviu a palavra, ele foi tocado e quis ir para o seminário. E estudou conosco no seminário presbiteriano que nós fundamos na Guiné-Bissau. E hoje ele é pastor nesse lugar chamado PHT, uma congregação da igreja presbiteriana. O outro também, esse é o Domingos, né? Quer dizer, as 3 experiências que eu tive. A do Jadiel, que era uma criança pregando a palavra para as crianças. A da Ninter, que ama muito a Deus e evangelizou uma aldeia. E a do Domingos, que saiu dessa aldeia e hoje é pastor da congregação de Pegateço, nesse lugar. Essas são experiências muito marcantes na minha vida. O que você mais gosta de fazer no seu trabalho como missionária? Eu gosto muito de estar no meio das pessoas e falar do amor de Deus para elas. Falar de Jesus para aqueles que nunca ouviram falar dele. Isso é um privilégio, crianças. E vocês também podem ser como o Jadiel, falar do amor de Deus e de Jesus, que só ele salva, para as outras crianças e também para os seus familiares, seus vizinhos e os seus parentes. Como eu faço, assim a gente está fazendo o nosso Deus conhecido e fazendo o nosso Deus adorado em todos os lugares da terra. Um grande abraço para vocês, crianças. Tchau! Muito obrigado, Lucimar. Foi muito legal saber um pouco mais de como é ser um missionário. Fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos agradecidos por este momento, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos falando contigo. E queremos te agradecer, ó Deus, esse privilégio de poder estar falando, ó Deus, com a tia Otávia, que cuida das nossas crianças, não só ela, mas as outras também. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja capacitando cada uma delas, ó Pai, para cuidar, ó Deus, das crianças, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina para que os nossos filhos, ó Deus, que nós falemos aos nossos filhos, ó Pai, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É isso que nós estamos fazendo, ensinando os nossos filhos, os nossos netos, as crianças da nossa igreja a Te adorar, a Te respeitar, a Te servir, meu Pai. Nesse mês que é o mês das missões, nós queremos, ó Deus, que o Senhor esteja inculcando no coração de cada um delas, ó Pai, a missão, que é de evangelizar, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o estudo tem se voltado para Barnabé, que foi um missionário, ó Deus, que trabalhou, ó Deus, para levar a Tua palavra. E que nós possamos também, dentro do nosso lar, ser uma missionária, a cuidar dos nossos filhos, a cuidar dos nossos netos, a cuidar daqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem. Por isso, ó Deus, guarde os nossos filhos, guarde as nossas crianças da Tua igreja. Ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, estendendo a Tua mão de graça e misericórdia, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que estamos vivendo dias difíceis, afastados, ó Deus, do nosso templo, mas não afastados de Ti, meu Pai, porque o templo somos nós, a igreja somos nós. E continua, Senhor, a Tua obra dentro de nós. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela vida dos nossos professores de escola dominical,
principalmente aqueles que cuidam das nossas crianças, ó Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada uma delas, da Otávia, da sua filhinha Helena, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando dela, não só dela, mas de todas as outras também. Abençoa o Richardson, ó Deus, na área de música, que tanto tem ajudado e cooperado, ó Deus, na tua obra. Abençoa o pastor da nossa igreja, abençoa sua esposa, os filhos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que tudo que somos vem de Ti. Nós caminhamos porque o Senhor está conosco, nós vivemos porque o Senhor nos dá vida. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, mais uma vez. E guarde os nossos filhos, ó Deus, cuida dos nossos filhos, ó Deus, acompanhe os nossos filhos, as nossas crianças, aquelas crianças, ó Deus, que são ensinadas pelas nossas professoras. Ó Pai amado, muito obrigada por essa oportunidade, ó Deus, de poder estar falando contigo nesta noite, ó Pai. Obrigada, ó Deus, pelo convite da Otávia, ó Deus. Nós estamos afastados umas das outras, mas não afastados, ó Deus, no nosso coração. Por isso, Deus, obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço e te louvo e peço a tua bênção sobre a tua igreja, ó Deus, espalhada sobre a face da terra. Obrigada por tudo, eu te louvo e te agradeço. Amém.